Mas esse evangelho hoje está muito umbandístico. Por quê? Porque eu estou no Piauí, em Teresina, que é um dos lugares do Brasil que mais tem terreiro de Umbanda no Brasil. Só não é o lugar que mais tem, porque o lugar que mais tem eu vou daqui a pouco. E na minha peregrinação pelo mundo, para os lugares mais espirituais, que os espíritos me guiam e que tem a energia e que eu estimulo vocês a irem. E assim, todo mundo acha, mas ela só incentiva a ir em lugar na Europa. Eu não tenho dinheiro. Hoje eu vou te incentivar a vir num lugar hiper, hiper espiritual que fica no Brasil. E os italianos vão se morder, assim, ó, que não vão poder vir, porque aí eles vão falar assim: "Ai, Brasil! O Brasil é um dos maiores celeiros de médiuns e a pátria do Evangelho, coração do mundo, se você não sabe ainda." Então, o que acontece? Que estamos no Piauí, eu estou fazendo um trabalho político para o Brasil. Estou fazendo um trabalho peregrinando o Brasil inteiro. No terço, a Joana ativou todos os portais do Brasil, gente. Está trabalhando forte para a gente do Brasil elevar nossa autoestima, para a gente poder viver bem aqui, poder viver a alegria de um Brasil que precisa melhorar e muito, mas que tem pessoas maravilhosas, que tem uma energia sublime e que você não precisa ir para os Estados Unidos, que é o país mais ilusório da face da Terra hoje em dia, e voltar acorrentado e algemado. Então, que o Brasil e os brasileiros possam viver isso aqui e não ser lacaio lá, ser maltratado, infringir a lei e voltar algemado, acorrentado. Sobre o comando de um ser que a primeira música hoje vai ser para ele, que eu quero tocar aquele coração, para que ele aplique o evangelho, que ele é o rei da missa. Ele é o rei da missa. Tanto que na missa ele foi e ouviu. E por isso, quem estava no terço comigo, a gente fez um trabalho incrível de abençoar aquela bispa que falou a verdade. E a gente tem que aplicar o evangelho. A gente tem que pegar e entender que somos pessoas, temos dignidade, temos que respeitar o próximo. Se ele errou, ou se estão errados, infringiram a lei, ok, mas que as pessoas sejam tratadas como pessoas e não como animais. E que todos se coloquem no lugar de quem está sofrendo hoje com medo, quem teve que já dar o telefone dos parentes para o Brasil para alguém conhecido que tem o green card, porque se for invadida a sua casa e sumir, as crianças têm que ficar com alguém. Isso já aconteceu com uma pessoa do nosso grupo. Eu conversei nos Estados Unidos da América com uma brasileira que teve que fazer isso. Ela teve, há uns anos atrás, que deixar o telefone dos parentes com uma pessoa conhecida que tinha o visto, porque se invadissem a casa dela e a levassem junto com o marido, as crianças tinham que ser salvas e teria que telefonar para alguém para entregar as crianças no Brasil. Vocês já se imaginaram isso? Então, assim, lembrando que quem limpa as casas dos americanos, quem trabalha na área de serviços, quem ajuda muito, são esses aí. Então, a gente tem que botar regra? Claro que tem. Mas temos que, visto a situação, lidar com pessoas. Lidar com pessoas. Então, assim, isso é muito incrível. E como a gente lida com pessoas numa situação. Se degringolou, isso eu falo por morar na Europa.
Se degringolou a imigração, tem muita gente e não dá mais, tudo bem, dificulta ainda mais para entrar, regulariza quem está, verifica os que estão agindo criminalmente no país, estuda caso a caso, faz uma força-tarefa e não gere medo, insegurança, mais revolta, ódio. E é uma pessoa só? Não. São todos aqueles que votaram, que concordam. Então, assim, quando Hitler estava no poder, ele só se fez e só se manteve no poder porque tinha muitos alemães que apoiavam. E muitos alemães que faziam Heil Hitler. E muitos alemães e outras que falavam, é isso aí mesmo. Reencarnaram todos em outros lugares com grandes dificuldades. Então, se você apoia isso, ou as variantes disso no seu país, no Brasil, eu estou falando essa argumentação muito forte, porque eu estou trabalhando isso. E eu vou trabalhar junto com a Joana, como eu trabalhei para a França, porque a França estava indo para esse nível. Até que Joana d'Arc. A França deu uma virada na eleição, assim, ó, nos últimos. Pegou uma P, intuiu todo mundo que foi. E a ganhou o bem, não o melhor. E não quer dizer que a esquerda é melhor que a direita. Não venceu o mal. E a Joana chegou para mim e falou assim: na França, não! Porque na França existe um trabalho muito grande de intuição das pessoas. E no Brasil também. Então, a gente vai trabalhar para que o Brasil continue crescendo, independente do governo, mas na luz e somente na luz, não gerando medo, não tendo racismo, não tendo nenhum tipo de discriminação, trabalhando para todos no coletivo, não tendo intolerância religiosa e por aí vai. E sabe onde eu vou? Na maior cidade, no Maranhão, que tem o maior número de terreiros de Umbanda, de Terocô, e onde ali existia o Senhor Bita. E o Senhor Bita do Barão era um espírito encantado, muito famoso, médium, que trabalhou junto com o nosso ex-presidente José Sarney, influenciando energeticamente e espiritualmente nos governos do José Sarney, no Maranhão. A força do Brasil. Sarney fez um grande governo? Transformou o Brasil? A gente sabe. Teve influência dos políticos indo lá pedindo voto para ganhar? Isso acontece na espiritualidade? Eu trabalhei num lugar que, quando era véspera de eleição, chovia político na frente da entidade. Mas vocês não têm noção de que não era nenhum nem dois. Ah, mas era só os caras que queriam ser deputado. Não, Maluf foi, eu tive que atender. E essa foi a grande história com os espíritos, que eu falei, eu não vou atender. Aí os espíritos falaram assim, filho, se ele está aqui, é para ajudarmos a ter um pouco mais de iluminação nessa alma e para poder, na próxima vida, que já sabiam que, né, ia ser condenado, tudo, na próxima vida ser um político diferente. Então, assim, a espiritualidade, ela pode sim transformar. Mas quando você lida com energia, você tem a energia. E se você, médium, tem moral, você pode trabalhar essa energia para a luz e somente para a luz, para o bem de todos, para o coletivo, para que todo mundo se dê bem. Mas se você é um médium que quer dinheiro, poder, fama, entre outras coisas, você pode manipular a energia com os seus espíritos, que você se conectar, para fazer magias do outro lado.
Isso acontece, gente. Isso acontece e muito. E vocês têm que entender de que lado vocês estão. Ah, mas eu estou sempre do lado do bem. Depende. Nós temos uma pessoa aqui no Evangelho que se candidatou. Nós temos uma pessoa aqui que trabalha com política. Nós temos aqui pessoas que reencarnadas nesse grupo que já foram políticos e hoje estão fazendo a sua vidinha, trabalhando para o bem. Então, a política é muito importante. Por quê? Porque ela auxilia um coletivo. E eu costumo dizer, todo político ou pessoa muito famosa tem um pai de santo, uma mãe de santo, um guru, um padre, um, um rabi de confiança. Por quê? Porque a responsabilidade é muita. Porque já vem com karma, já vem com um karma com o coletivo, tá? Eu vou parafrasear o Chico Xavier, porque eu não posso falar o nome do outro, ok? Mas o Chico Xavier declarou que Fernando Collor de Mello foi o Marechal Deodoro. Não fui eu que falei, foi o Chico Xavier. Aí, eu fui agora passar o Natal aonde? Em Maceió, reduto dos Collor de Mello. E aí, eu fui convidada por uma pessoa de uma agência para fazer um trabalho na Praia do Francês. E eu fui lá de noite. E a Praia do Francês está localizada numa cidade chamada Marechal Deodoro, no estado de Alagoas. E eu perguntei por que essa cidade chama Marechal Deodoro? Porque aqui nasceu o Marechal Deodoro da Fonseca, da República Brasileira. E esse mesmo Marechal, que tem uma história que vocês têm que estudar, que vocês, para entender espiritualidade, também têm que estudar história, e têm que estudar política, têm que estudar psicologia, e têm que estudar magia, e têm que estudar os livros de Kardec, de Divaldo, tem que estudar a Bíblia, tem que estudar Cabala. Para você entender espiritualidade, você não pode ficar ali, ó, só estudando isso. Você tem que aqui, ó, ok? Sem preconceitos. Se você é católico, tudo bem, mas não fique no dogma, não fique assim, ó. Ah, estuda. Não acredite em nada, acredite naquilo que bater no seu coração. Se aquilo não bate no seu coração, você acredita. Só que você precisa ter ciência para você fazer o que eu chamo de 1 mais 1 igual a 2. E aí você vai papum. Eu estudando o Chico Xavier, ele falou isso, que, putz, que o Collor era o Marechal Deodoro. E aí eu fui para Alagoas e o Collor, na outra vida, nasceu numa cidade em Alagoas. Então, a raiz do espírito se manteve no Nordeste, porque o Alagoas é a cidade das lagoas, é o estado de Oxum, de tantas lagoas, porque há lagoas, lagoas, muitas lagoas. Então, aquele espírito que tem um karma coletivo com o Brasil, renasceu como Teodoro da Fonseca e depois ele renasce em Alagoas, na cidade que hoje chama Marechal Deodoro, para depois renascer. A avó vai vir depois, né? Que eu estou falando tanto. Para depois renascer como Fernando Collor de Mello em Alagoas. Olha só, que coincidência. Até parece, gente. Tem uma frasezinha que vocês têm que saber sempre. Nada é por acaso. Então, assim, trabalhando política e entendendo que a gente não pode ficar parado e que a gente tem que ir em busca da luz e da energia, estando em Piauí, que é o estado mais pobre do Brasil, junto com o Maranhão, para poder transformar e progredir esse país aqui, a Joana d'Arc trabalhando, vocês não têm noção de tanta luz que está aqui, para umas pessoas humildes, mas para um terreiro que tem muitos, de luz, de fé, de alegria, de natureza, e com riquezas naturais muito incríveis, e principalmente
com intergalácticos que invadem o Piauí. Afinal, a sede da UFO Piauí, do Crispim, aonde que é? Onde que é, Brasil? Em Teresina. Então, vocês estão aí, ó, achando que é só ir para Roma, entender os romanos, os apóstolos, que tá tudo certo. O dólar tá 6,30, 6,50 o euro. Vem pro Piauí. Tem um monte de intergaláctico, tem um monte de terreiro, tem uma cidade aqui pertinho, que eu vou falar só depois, que eu vou dar uma aula sobre a cidade. Eu vou mandar primeiro o vídeo no grupo sobre o que é o Terrocô e depois eu vou explicar semana que vem a cidade mais mágica do Brasil. E essa eu vou rezar por todos vocês. E eu não vou lá para fazer nenhum trabalho de magia. Eu vou lá para entender aquele solo sagrado, para poder entender os encantados, para poder entender essa religião que é o Terrocô, para poder entender os terreiros de Umbanda, por que que ali se concentra o maior número de terreiros de Umbanda no mundo, como em Palmelo se concentra o maior número de centros espíritas do mundo, por habitante, ok? Então, muito, 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 muito interessante.